Salve, salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. Programa de hoje, vamos discutir as pífias partidas de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Bahia empatou com o ABC em 2-2 e o Vitória acabou sendo goleado pelo América de Minas por 4-0. No programa de hoje, temos as participações especiais de Tasso Duarte e Leonardo Santana. Os dois são jornalistas do Galácticos Online. Vamos começar falando do Bahia. Uma tragédia que ninguém imaginava, né? Bahia vinha para duas partidas em casa, Santa Cruz e ABC. Perdeu para o Santa Cruz, todo mundo imaginava. Vai ganhar do ABC, vai ganhar do Boa, a gente não sabe em relação ao Náutico, e provavelmente ganhar do Atlético de Goiás. Como é que você viu o jogo de ontem? E vamos acompanhando também os gols da partida, meu caro Leonardo Santana. Mais uma vez nessa Série B, o torcedor do Bahia saiu frustrado da Arena Fonte Nova, né? Não é a primeira vez que o Bahia vai lá e desperdiça pontos. Assim como perdeu para o Santa Cruz, como empatou com o ABC, empatou com o Sampaio Corrêa, empatou com o Náutico, empatou com o Botafogo. Então, foi mais um resultado ruim dentro de casa. Mas dizer que o Bahia perdeu o acesso no jogo de ontem, não. O Bahia perdeu o acesso pela campanha ruim que vem fazendo na Série B, irregular, inconstante, onde não passa confiança para o torcedor. E ontem foi só o desfecho de uma tragédia anunciada, na verdade. Né? Um time sem bons laterais, com meio de campo perdido, Charles fazendo substituições equivocadas, escalando o time mal. O Chiesa aí, como a gente está vendo, ainda fez 1-0 lá. O único jogador que eu vejo no Bahia realmente com raça, com vontade. Se não estou enganado, é o sexto gol em 7 partidas do Chiesa. É o único jogador que resolve, é o jogador diferenciado do Bahia. É o único jogador que pontua, né? O único jogador que pontua, que chama a responsabilidade, que realmente você vê ali na expressão dele que ele fica chateado, ele fica nervoso, ele é expulso, como foi no Bavi, porque ele realmente soa, ele dá o gás ali pelo Bahia. Mas, infelizmente, os companheiros dele não estão em sintonia, o técnico muito menos, e o que a gente viu foi essa tragédia aí, o Bahia empatar com o ABC, time rebaixado da Série C, o Bahia brigando para subir, numa reta final de Campeonato Brasileiro. Realmente foi um resultado vergonhoso ontem na Fonte Nova. É nesse ponto que eu queria tocar, Tasso. O Bahia pegou um time rebaixado para a Série C, a zaga do ABC era um zagueiro que nem atuou no Bahia, o Adriano Alves. Você tinha Rafael Miranda de volante. Fábio Bahia, que jogou no Bahia em 2010. 2010 ele já era experiente no Bahia. E você vê o banho de bola, que o Bahia tomou um banho de bola, na verdade. O meio de campo do ABC praticamente dominou o jogo todo em relação ao Bahia. Você também enxerga dessa maneira? Difícil a situação do Bahia agora na Série B? Complicou muito, né? O jogo do Bahia para subir era contra o Santa Cruz. A gente adiou para ser o do Náutico, né? Porque a gente contava com vitórias contra o ABC e contra o Boa Esporte. O Bahia vai lá, empata com o Boa Esporte ou com o ABC em casa, realmente complica muito. Aquele último fio de esperança ainda tá ali, né? Se ganhar as 3 partidas. Fora isso... Aí você vê, Tasso, mais um gol, esse segundo gol da equipe do ABC, em que a defesa do Bahia é envolvida facilmente. Os jogadores trocam passes e praticamente pedem licença. Ó, tô passando aqui, meu amigão. Tô indo pra cara do gol agora fazer o gol. E você não vê nenhuma atitude. A escalação do Charles Fabian, como é que vocês viram? O Bahia perdeu o poder de marcação no meio de campo e você via claramente que o ABC tocava a bola parecendo que eles eram donos da casa. E ao contrário, o ABC parecia que estava brigando pelo G4 e o Bahia brigando para poder sair da zona de rebaixamento. Charles Fabiano está totalmente perdido, Marcos. Primeiro num jogo ele escala Souza, aí no outro ele saca Souza. Aí num jogo ele bota o Thiago Real, no outro jogo ele saca o Thiago Real. Aí vai lá e coloca o Cicinho. Aí no intervalo, aí a torcida vai ao Cicinho durante o jogo, ele vai lá e tira e bota o Railan. Realmente é um técnico que me decepcionou. Eu, na verdade, antes dele entrar ali na vaga do Sérgio Soares, eu já não botava muita fé no trabalho dele, porque eu achava que o Bahia tinha que trazer um treinador de peito, um treinador experiente para essa reta final de Série B. Mas falaram que, porque ele conhece o elenco. E aí, conhece o elenco e não tá dando jeito, e tá escalando mal, e o Bahia tá aí desse jeito. Para mim não sobe mais, perdeu o acesso, infelizmente, né, pra torcida baiana, ser do Bahia, ser do Tricolor. E ano que vem realmente é replanejar, trazer um técnico melhor, porque eu acho que a grande virtude do Vitória foi Wagner Mancini. Desde que Wagner Mancini chegou, ajustou o Vitória. Vitória não tem um grande elenco, não tem um grande time, mas tem um grande técnico e resolveu o problema e que o Bahia não está conseguindo resolver agora. Você acha também, Tasso, que o Charles perdeu a mão desse elenco do Bahia? Além do Charles não tá conseguindo escalar, né? Eu era daqueles que apoiei muito o Charles, a efetivação do Charles. A gente vê que até o Charles está perdendo a mão. Ele já não pode, parece que não pode colocar o Pitoni, né? Porque o Pitoni parece estar na geladeira no Bahia. Isso é uma questão que tem que ser colocada às claras. Porque se não é para colocar o atleta, tira ele. Faz que nem fez com o Marlon. Deveria Bota ser, né? separado. Deveria ser. Agora porque fica o Charles dizendo que não coloca o jogador porque o atleta não vem treinando bem. Foi o que ele colocou na entrevista coletiva contra o Santa Cruz.
No treino No secreto, jogo, né? ele já participou no banco de reservas, mas em momento algum aparece como opção para o jogo. O treinador não pensa em momento nenhum tirar o Pitone do banco e botar no lugar de Paulinho Dias, do Eduardo, do Rômulo, de quem seja. E você vê que existe essa especulação. Tá na hora de chegar e dizer assim, não, o Pitone não joga mais no Bahia. É isso. O caso do Pitone, Marcos, é aquela coisa. Porque a torcida do Bahia acha o Pitone melhor do que os que estão ali. A crônica esportiva acha o Pitone melhor do que os que estão ali. Né? Mas só que quem tá lá dentro acha que o Pitone não é melhor do que o Gustavo Blanco, do que o Rômulo. E o Léo falou uma coisa importante da torcida do Bahia ter pedido o Charles Fabian como técnico do Tricolor, porque achava que ele iria fazer o simples. Exatamente. Principalmente no momento que Sérgio Soares começou a mudar muito o time, perdeu a mão do que é da escalação do Bahia, todo mundo achou que o Charles Fabian ia colocar o simples. O que seria o simples? Pitone, Souza, Thiago Real no meio de campo. E isso não aconteceu. Yuri. O Yuri também. E você vê que o Charles, a cada dia que passa, o Bahia chega hoje para a partida contra o Boa, você não sabe qual é a escalação do Bahia. Não sabe. Eu acho que tão ruim quanto a forma que ele tem escalado e substituído o time são as declarações dele, as entrevistas dele. São mais desanimadoras ainda, porque Charles vai lá, vai pra coletiva e bota a culpa em jogador. Ele chegou a dizer que o Bahia jogou bem ontem. Ele disse que o Bahia jogou bem contra o Santa Cruz. Pra ele tá tudo ótimo. Quer dizer, o Bahia não vai subir, mas ele ainda não jogou a toalha. Porque eu não sei, vai ter que jogar a toalha, o lençol, as camisas, porque realmente, Marcos, é triste a situação do Bahia. O time passa o campeonato inteiro dentro do G4 e na hora do vamos ver, na hora da reta final, acontece isso aí que a gente está vendo. Pois é, e quando o treinador vira na coletiva e diz que acredita na mística do futebol do Bahia, é porque pelo futebol em campo, eu acho que já não tem mais chance. Vamos falar agora do Vitória. O Vitória que acabou perdendo, tomou uma goleada do América de Minas, 4-0. O Vitória, quer queira, quer não, ainda tinha a opção do título, né? Tem 60 pontos, o Botafogo começou a rodada com 65, poderia ser ultrapassado pelo Vitória na sequência, mas o Vitória acabou decepcionando 4-0 para o América de Minas. Vamos ver os gols dessa partida e também falar desse confronto, Tasso. O Vitória perdeu por 4-0 de um adversário direto. Isso mostra também a fragilidade do Vitória? Para começar, Marcos, vamos esquecer esse negócio de título. Né? Já há muito tempo o Vitória deveria ter parado de falar nisso, mas eu só vejo jogador, treinador, todo mundo falando que... Que matematicamente existia a possibilidade, né? Mas só que o Vitória tinha que pensar primeiro no acesso. Né? Esse jogo é importante, não era pro título, pro acesso. Um ponto aí seria muito importante, né, Marcos? Só até pra parar o América, né? Só que agora o América já foi e o Vitória ficou 3 pontos atrás. Acho que foi um jogo que o Vitória poderia ter trazido um pontinho, né? Mas a derrota até já era esperada. O Vitória oscilou muito dentro do campeonato e o América Mineiro sempre foi mais regular. Léo, esse resultado 4-0, por ser 4-0, preocupa para os próximos jogos do Vitória? O Vitória tem 2 confrontos em casa. Ceará, que vem de 5 vitórias seguidas, saiu do Z4 e depois pega o Luverdense. Você acha que chega a preocupar para o elenco do Vitória esse derrota 4-0? Eu acho que não, Marcos. Assim, foi uma derrota ruim pro Vitória, porque 4-0 nunca é bom, né? Eu acho que o Vitória não jogou bem ontem contra o América Mineiro, não se impôs, deixou realmente o América Mineiro tomar conta da partida. Acho que a expulsão de Rainer foi prejudicial pro time, mas o Vitória, com Rainer, sem Rainer, acho que não venceria o jogo. Acho que perderia. Claro que não poderia ter sido 4-0. Já estava perdendo de 1-0. Já estava perdendo. Eu acho que, eu vi as entrevistas de Pedro Quem e Diego Renan, eu concordo um pouco com eles, assim. Eu acho que o Vitória tem que esquecer urgentemente esse jogo de ontem e realmente focar suas atenções nesses 2 jogos em casa, contra o Ceará e o Luverdense. Porque se o Vitória ganhar esses 2, matematicamente sobe. Acredito que empatando um e ganhando o outro, pode ser que suba. Então, agora são realmente 2 finais para o Vitória. E dentro de casa tem que fazer valer o mando de campo. Quem quer subir não pode desperdiçar mais pontos, né? Numa reta final de Série B. A expulsão do Rainer prejudica o Vitória pro jogo contra o Ceará e o Canu voltando. Você volta ele como titular ou deixa o Matos? Eu colocaria o Matos, né? Eu sei que o Mancini vai voltar com o Canu porque o Canu virou titular nessa reta final. Né? Assim como o Gatito Fernandes, o Canu é outro membro da defesa que é titular do Mancini. Mas eu colocaria o Matos. E falando sobre o Rainer, ele prejudicou mais o Vitória na partida seguinte do que nessa. Né? Porque essa já estava 1-0. Essa o Vitória provavelmente não conseguiria reagir, que o América estava com domínio da partida. Né? Desde o início do jogo, o Vitória pouco chegou na área do América. Então, o Rainer prejudicou muito mais lá na frente, porque o Rainer é importantíssimo, né, para o Vitória. Quando o Rainer sai, não tem substituto. Quem é um outro jogador de velocidade? Porque, para mim, pela declaração que o Mancini deu, ele tirou o David. Mas é que tá, Marcos. Quando ele tira o Rainer, ele não bota um cara de velocidade. Ele bota um meia. Bota Flávio. Entendeu? Se ele botar João de Wagner, o meio de campo do Vitória vai andar. Mas é isso, é porque ele coloca Rainer como meia. Porque vai ser Amaral, provavelmente Flávio vai continuar no time, Pedro Quem e João de Wagner. Ele não vai ter velocidade alguma nesse meio de campo. campo. Na cabeça de Mancini, o Vitória tem 2 atacantes, Elton e Vander, né? Ou Rafaelson e Vander.
E o Rainer seria o quarto homem de meio de campo. Então, quando o Rainer sai, e isso já aconteceu no passado, ele vem com o Jorge Wagner até com o Flávio, né? Mas ele Dependendo tentou o do David e escudeiro. o David não deu certo e ele parece que deu uma segurada no David. Numa coletiva ele disse que ia tirar o David porque não estava jogando bem. É. Ficou de fora dessa lista o de David- relacionados para as 2 partidas fora, contra o Macaé O David e contra o oscilou, América. né? Chegou até a fazer aquele gol, mas ele oscilou. Né? Pode ser que ele possa ser usado no lugar do Rainer, mas eu acredito que ele vai usar um meia, ou até o Jorge Wagner mesmo. Já falamos dessas 2 partidas, vamos agora com a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa classificação, reta final, muitas equipes brigando pelo G4, outras também brigando para não cair para a terceira divisão. O Botafogo já na primeira divisão com 68 pontos. O América de Minas é o segundo colocado com 63. Já Praticamente também já nessa primeira divisão em 2016. O Vitória com 60 pontos. Chama a atenção que o Vitória tem 3 pontos a mais do que o Sampaio Corrêa, mas mesmo que venha perder do Ceará, ele se mantém no G4 na próxima rodada por causa do número de vitórias. O Vitória tem 17 triunfos, e o Sampaio Corrêa, mesmo que venha vencer seu jogo, chega a 16 triunfos, e aí fica com um triunfo a menos que o Vitória. O Santa Cruz é o quarto colocado, 58 pontos. Esse é o time que chegou na reta final. O Santa Cruz conseguiu engatar uma sequência de vitórias e está aí hoje no G4 com 17 triunfos. Sampaio Corrêa é o quinto, com 57, 15 triunfos. Náutico é o sexto, com 56 e 16 triunfos. O Bahia é o sétimo, com 55 e 14 triunfos. A situação do Bahia é tão complicada que mesmo que ele venha vencer o jogo, ele chega a 58 pontos. Santa Cruz perdendo para o Botafogo, Sampaio perdendo seu jogo para o Bragantino e o Náutico perdendo sua partida ou no máximo empatando, o Bahia não entra no G4 porque tem um número de vitórias, fica com 2 vitórias a menos do que o Santa Cruz, por exemplo. Então, o Bahia só vai poder entrar no G4, mesmo vencendo todos na penúltima rodada. Exatamente. Dependendo dos outros resultados. Isso. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa é a situação. O Vitória vai pegar o Ceará é o 16º, 41 pontos, já deu a distanciada desse Z4, pequena distância ainda, mas para quem estava praticamente rebaixado no meio do ano, Poxa. ele já está hoje com 41 e já pontos. botou os outros clubes ali perto dele na briga também, Oeste, Atlético. Exatamente. E vai endurecer contra o Vitória aqui. Vai ser um jogo duríssimo pro Vitória aqui no Barradão. 5 vitórias seguidas. Você vê que quando o time engata uma sequência de vitórias é complicado e está empolgado. 41 pontos da equipe do Ceará. O próximo adversário do Bahia, a equipe do Boa Esporte, é o 19º com 24 pontos. Não quer dizer nada. Porque o Bahia perdeu ponto pro 18º, que é o ABC. Se fosse semana passada, a gente chegar aqui e dizer, não, Bahia vai lá, Aracaju, Varginha, no Marte, como eu vi você falando, vai ganhar. Mas depois que o Bahia empatou com o ABC em casa, meu irmão, é capaz de ir lá em Minas e perder. Não, vamos ser também. sinceros, até que o ABC tá até em uma fase melhor que o Boa Esporte, mas não é possível que o Mas Bahia o vai deixar melhor que escapar. estão todos os dois na Série C. Não tem muita diferença, não. Não tem mais confiança. Quem Já- faz 19 faz 24, não tem Caso muita o Bahia diferença não, no campeonato. caso o Bahia não vença a lata fora, né? Aí acabou mesmo. Não, é matematicamente mesmo. Sim, não é só isso não. Dependendo do futebol que vem atuando, é difícil vencer o Boa Esporte. É difícil vencer qualquer equipe. Não é possível. A equipe do Bahia, tá bom? Até o Mojimirim lá fora tá difícil. Vai ser, Tá difícil. Ainda mais agora as Coisa bolas de voando de um futebol. lado pro outro é um problema. Na próxima rodada, meu caro Luiz, nosso volantão da Copa Top aí. Aproveitando aqui o ensejo, ganhamos a CBN 3-1, 2 gols do Bebel, um do Fabrício Cunha. Você não fez gol, não, né? No final tava machucado o joelho, lesionado, tô bichado. Chiesa joga machucado e faz gol todo jogo. Chiesa tá ganhando em dia, eu tô de salário atrasado. E aí a gente tá na briga aí Rapaz. pra classificar e vamos ver aí o que vai acontecer na próxima rodada aí da Copa Imprensa. Já que você falou Copa Imprensa, segunda-feira a equipe do Galáctico vai enfrentar a Metrópole, precisando vencer para poder, quem sabe, avançar de fase nessa competição. Próximos jogos, Boa Esporte Bahia, sábado, 16h30, até segunda ordem o Dilson Melo, lá em Varginha, e Vitória e Ceará no Barradão, também no mesmo horário, 16h30. Vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda nesse programa. O que é que vocês acham? Bahia e Vitória ganham esses jogos? Bahia, a esperança é que ganhe, né? 0-0 tá Essa bom. esperança sua tá cativante. Não tô confiante mais não. Perdi totalmente confiança no Bahia depois do empate com a ABC ontem. A derrota pro Santa Cruz ainda foi um pouco aceitável, um pouco só, mas ontem o empate não foi nada aceitável. Vai lá ganhar para dar uma sobrevida ainda nessa reta final aí, vamos ver. O Vitória, dentro de casa com o Ceará, brigando para subir, tem que vencer, vai ser um jogo difícil. Quero deixar até um abraço aí pro meu amigo aí, Fofinho, vulgo cara de Kombi, torcedor do Vitória. Ficou triste ontem que o Vitória tomou 4-0, mas já me disse que sábado tá lá no Barradão para ver o Vitória ganhar e subir. Então é isso, eu espero que o Vitória ganhe do Ceará, sábado com certeza no Barradão. E você, Tasso? Olha, eu sou um pouco diferente de você, sou otimista por
por nascença, eu acredito que o Bahia vai conseguir vencer lá do Boa Esporte, né? Acredito que o Vitória ganha também do Ceará, mas só que os times vão ter que trabalhar muito, né? Muito Trabalhar porque como? vão trabalhar muito mais porque nessa última rodada... Os bastidores, você fala? Não, treinamento mesmo, né? O Bahia mais, Eu né? tenho medo de treinamento. Quando dá uma semana de treinamento, o treinador que não sabe treinar, Não, destrói o Bahia tem. precisa trabalhar os bastidores, né? Que tá bem confuso lá, mas o Vitória é treinamento. O Vitória tá, às vezes é triste. Então tá aí. Vamos ficar na torcida para os jogos de Bahia e Vitória no sábado e que na próxima quarta-feira a gente possa dizer, ó, o Bahia tá brigando de volta no G4, o Vitória tá garantido já praticamente na Série A Vai ser assim. em 2016 e também que a nossa equipe do Galácticos tenha classificado na Copa da Imprensa e a gente possa disputar também a Parênteses da aqui, competição. Marcos, você cortou na hora assim, mas a gente pode ser eliminado invicto, né? Da competição, uma pena. A tabela não foi bem formada, mas parabéns aí ao pessoal da organização da Copa Imprensa. É isso aí. Então vamos nessa até quarta-feira que vem e você acessa o galácticosonline.com e fica sabendo de tudo sobre o cenário esportivo nacional, local e também internacional.